Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadhyacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishwaro Gurate Meti Multibeda Vibhagne Vyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamurchaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharantama Gocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maham Om Shanti 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 Ri, que o conhecimento vedantino brilhe na mente de todos. Uma saudação a todos os professores dessa linhagem sucessória, Paramparam, essa Sampradaya, né, essa tradição, onde a gente tem aqui ao final nosso professor ocidental, Arlindo Nagar, que está aí na batuta desse grupo, onde a gente consegue ter esses esclarecimentos tão claros, né, da essência desse conhecimento vedantino. Então, eu agradeço por estar aqui também, podendo compartilhar um pouco desse ensinamento com vocês. Agradecer, né, obviamente, Swami Paramarthananda, a gente vai ler as próprias palavras dele e o trabalho de tradução feito pelo Gustavo. Até gostaria que ele estivesse aqui participando conosco, mas acho que não está, não sei se estará. E claro, né, é uma tradução de um texto bem extenso, então é capaz que a gente se depare com alguma coisinha ali, aqui e ali, né, na tradução, a gente vai adequando a leitura. Foi feita uma revisão, mas bem breve, assim, né? Muito material traduzido, e aí às vezes a gente encontra alguma confusão assim, do texto, mas a gente na leitura consegue contextualizar, né? O que mais? Acho que bora começar, né, pessoal? Então, vou pegar o arquivo aqui. Ok. Então, como está dito aqui, né, no começo, essas são aulas da leitura dos versos ao final de cada capítulo. Então, Swami Paramarthananda ele começa, né, a fazer uma apresentação ali, uma exposição, né, que é o que está transcrito aqui nessa série de encontros especificamente do Gita que foi traduzida aqui, né? Então, nessa primeira aqui, a gente começa, vou ler aqui, né? Que cada ser humano está ocupado perseguindo diferentes tipos de objetivos. Alguns objetivos de curto ou de longo prazo. Todas as nossas vidas são gastas na tentativa de realizar esses objetivos. Esses objetivos de curto e de longo prazo variam de indivíduo para indivíduo. Enquanto uma pessoa está lutando para comprar uma propriedade, a outra está lutando para vender uma casa. Enquanto uma pessoa está lutando para se casar, a outra está lutando para se livrar do casamento. Então, assim, os objetivos eles são diferentes, muitas vezes opostos, né? E como a gente vai entender também, vai mudando ao longo do tempo. Então, esses objetivos eles também são revisados de tempos em tempos. O que podemos ter buscado freneticamente há alguns anos atrás, nós descartamos mais tarde, mesmo quando é dado gratuitamente, né? A gente pode ter num espaço curto de tempo aquela ótima analogia com o desejo por um bolo de chocolate delicioso, e aí você tem a satisfação de estar com aquele teu objeto de desejo ali presente, então a oportunidade de remover esse desejo, e aí você vai se deliciar com a primeira fatia do bolo. A segunda já não é tão boa assim, você come a terceira, você já fica enjoado do bolo, e se alguém oferecer mais uma fatia, você vai estar com raiva do bolo, vai falar, pelo amor de Deus, né?
Então a gente vai tendo essa alteração, né, qualitativa em relação àquilo que a gente deseja, vai tudo se modificando. Então, assim, a gente descobre que os objetivos são infinitos em número, variam de indivíduo para indivíduo, perdão, e de tempo para tempo, e até mesmo de idade para idade. Então, esses objetivos definidos em termos, né, de objetos de desejo, em todas as experiências possíveis, né, é inúmero, assim, né, as possibilidades são infinitas. E aí, alguns séculos antes, né, também olhando para essa questão do tempo modificando tudo, né, alguns séculos antes, os nossos filhos nunca teriam pedido um jogo de computador, enquanto em sua infância você nunca ouviu falar deles, né? Embora os objetivos variem de indivíduo para indivíduo, existem certos objetivos comuns a todos os seres humanos, né? Então, a gente está basicamente falando aqui dessa multiplicidade, né, de objetivos possíveis, mas existe um objetivo que é comum para todos nós em tudo aquilo que a gente faz, né? A gente vai olhar para isso. Né? Então, mesmo ao longo do tempo, a engenhosidade humana vai produzindo uma série de possibilidades de novas experiências, né, com as tecnologias que surgem e tal, mas o nosso mecanismo basal é sempre o mesmo, né? E o que atormenta a mente humana é o quanto ela está atada com aquilo que é basicamente desejo operando na mente. Bom, voltando aqui. Então, estes são objetivos universais, né? Aqueles objetivos comuns a todos os seres humanos. Eles são básicos, eles não mudam de idade para idade, né? Isso que a gente, sabendo ou não, está buscando, qualquer que seja o nosso objetivo, né? A gente está buscando basicamente esses mesmos objetivos que são universais por trás desses objetos de desejo que a gente quer conquistar. Então, mesmo os animais têm esses objetivos que são esses básicos e fundamentais, que a gente vai entender quais são, né? E nos animais, eles são básicos, enquanto que nos seres humanos, eles são bem definidos, né? Mais elaborados, mais específicos, né? Mas, basicamente, esses objetivos, eles podem ser convenientemente aqui classificados em 3 categorias, né? Um é a segurança, né? Então, eu quero segurança na minha vida e, consequentemente, eu desejo, né, basicamente, para começar, né, estar bem alimentado, estar em abrigo, né, comida e abrigo. Então, esse é um desejo básico, ele é universal entre todos os seres vivos, incluindo animais e seres humanos, né, os outros animais. Então, nós trabalhamos para todo tipo de seguro, né? Então, aqui o Swami Paramartananda está fazendo uma brincadeira com essa engenhosidade humana, né? Que criou, inclusive, esses mecanismos de seguro, né? Porque sabendo dessa condição de desejo mais basal, que é da natureza humana, né? Então, isso vira um produto também. Então, você faz seguro de casa, seguro de carro, né? Se você for um grande músico, vai fazer até o seguro de garganta. Aí ele brinca aqui, né? Que até eu acho que eu deveria ter um seguro de garganta. Afinal de contas, ele é ali, né? Um Swami que está todos os dias expondo os textos e esses ensinamentos, falando muito e muito, né? A gente sabe do nosso professor também, volta e meia, precisa pedir um intervalo lá, porque a garganta dele pega um pouco. Então, a gente quer ter essa segurança, né? Essa segurança sobre as coisas que não tem, né, uma condição de segurança inerente nelas, né? Porque está tudo em um terreno instável e sempre se modificando, né? O nosso próprio corpo é assim. Então, portanto, segurança e proteção
é um objetivo básico, universal, eterno e fundamental em todos nós. Deixa eu só fechar uma janelinha aqui para não ficar fazendo barulho. Ok? E aí a gente tem a paz, né? Então, esse próximo objetivo universal é que eu quero levar uma vida pacífica, né? Todos nós, os animais, inclusive, eles querem estar em paz, né? Então, primeiro você quer estar bem resolvido ali, com abrigo, alimento, e aí você quer estar bem, quer estar tranquilo, né? Então, eu quero ser pacífico, estar confortável comigo mesmo, né? A gente quer estar sem dores, a gente quer estar sem sofrimento, né? Então, é esse objetivo universal que é a paz, Shanti, né? E se a gente for olhar para esse último desejo, né, por felicidade, a gente poderia sintetizar tudo aí, né? A gente faz aquilo que a gente faz, né? Busca segurança, busca paz, né? Busca prazeres, porque a gente quer fundamentalmente felicidade, liberdade, né? Um senso de plenitude estabelecido, né? Então, a terceira categoria de objetivos aqui, que a gente aqui convenientemente, como o Swami está dizendo, a gente está sintetizando, né? Então, seria o desejo por felicidade. Então, esse terceiro objetivo, que é natural e universal, é o desejo por satisfação e desejo por prazer. Sukham ou Ananda, em sânscrito. É o terceiro objetivo universal e eterno. Todos os seres humanos estão correndo atrás da segurança, da paz e da felicidade. Ok? Entretanto, pessoas diferentes consideram meios diferentes para alcançar os objetivos acima. Por exemplo, alguns consideram o dinheiro como segurança. O outro pode considerar estar perto de muitos parentes, né? Ter isso como objeto de segurança, né? Estou ali na minha comunidade, no meu ambiente familiar. Não quer se sentir só, né? Desamparado. O outro pode considerar o status dele, né? A posição dele na sociedade como esse objeto de segurança para ele, que representa essa segurança. O outro pode considerar o seu patrimônio, os seus bens imóveis, né? Para dar essa segurança. Então, algumas pessoas consideram o ouro, ações, sua posição, emprego, etc., né? Os meios para procurar segurança variam, mas o fim é universal. As pessoas fazem o que fazem porque querem estar, né, se sentindo seguras, em paz, felizes, né? Então, da mesma forma também para a paz. Aí ele fala aqui de 2 soldados que estavam falando sobre razões para se alistarem no exército. Um disse, eu não sou casado, eu amo a guerra e é por isso que eu me alistei no exército. Aí o outro diz assim, eu sou casado, eu amo a paz e por isso eu entrei para o exército. Aí eu não entendi aqui se esse segundo ali quis dizer que ele foi para o exército e para a guerra porque o casamento estava mais conturbado, ou se é porque ele queria proteger a família dele, né? Vamos entender que seja assim. Então, pessoas diferentes procuram a paz com métodos diferentes. Como o Arlindo disse, o relacionamento humano é um campo minado. Por isso que eu prefiro as plantas. Então, vamos lá. Com relação a esses 3 objetivos ou destinos fundamentais, né? Essa busca fundamental por segurança, paz, felicidade, as nossas escrituras, né? Essa estrutura de conhecimento na qual a gente está se baseando aqui, trazem em si uma observação. Todas as 3 necessidades básicas estão disponíveis dentro de você.
Aí a gente vai contextualizar melhor o que é esse dentro de você, né? Então, essa paz que você busca, esse senso de estabilidade, segurança e de felicidade é algo que, embora a gente erroneamente interprete que é dado por objetos fora, né? Ou seja, aquilo que eu parto para conquistar no mundo e aí eu realizo e eu sinto essa felicidade, né? Então, erroneamente, a gente entende que foi aquele objeto de desejo realizado que me trouxe esse senso de segurança, de paz, de felicidade, quando na verdade foi somente desvelado ali, mesmo que momentaneamente, uma condição que é a sua identidade original, né? Aquilo que está dentro de você, a sua natureza essencial. Então, a próxima afirmação é, na verdade, mais perturbadora, né? Então, as escrituras dizem que isso está dentro de você e ela vai dizer também que estão disponíveis dentro de você e elas estão apenas dentro de você. Então, não é que está dentro e está fora também, não, está só dentro, né? E aí a gente está aqui momentaneamente pedindo licença com essa questão de dentro e fora e a gente vai explorando isso tempo ao tempo. Mas é a sua condição real de eu, né, que mantém sempre presente e disponível essa condição de natureza real, que é estável, que é equânime, portanto, segurança, né, que é plena, portanto, felicidade, que é imutável, portanto, sempre pacífica, né? Então, está apenas dentro de você. Então, o significado da palavra apenas é que elas não estão disponíveis fora de você. Cada um de nós aqui, a gente pode continuar tentando, batalhando, jogando na loteria o quanto for, querendo comprar o carro dos sonhos e trabalhando pra caramba para isso, encontrar o relacionamento perfeito, mas não é nada desses objetos, experiências, seja lá o que for, fora que de fato tem essa natureza em si, né, da felicidade, da segurança, da paz. Não são esses objetos conquistados que fornecem a felicidade. Então, portanto, se você procurar fora, qualquer experiência, objeto de experiência, objetos vão te iludir. Outro dia eu fui a uma casa buscar Bhiksha. Bhiksha dentro da tradição, né? O Paramartananda é um Swami, então ele vive para compartilhar esse ensinamento essencial. E aí ele então vive também das doações, inclusive dos alimentos. Então, quando esses mestres, esses professores, esses gurus vão a hora da sua refeição, eles pegam o Bhiksha na casa de alguma pessoa que doa o alimento. Isso faz parte, está dentro do contexto da tradição na Índia, né? Então ele está contando aqui que ele foi buscar a Bhiksha e aí deram para ele uma sopa de macarrão. E aí deram para ele comer a sopa de macarrão uma colher. E aí vocês conhecem a natureza do macarrão. Então você imagina um espaguete ensopado, todo aguado, para ser comido com uma colher. Então ele fica escorregando na colher. Então mesmo agora eu não sei como lidar com o macarrão e sei que estou numa sopa, né? Então, na analogia aqui, a gente... Vamos ler, vai. Aí a gente explora melhor aqui como é que ele está trabalhando essa analogia da sopa de macarrão. Então, não me perguntem como é que eu consegui terminar essa refeição, né? Isso é outra história, é uma história diferente. O que eu estou dizendo é que essa segurança, paz e felicidade é como aquele macarrão na sua vida que você
que está lá na sopa. Então, você está buscando em objetos que você quer conquistar, né, seus objetos de desejo, como quem está ali tentando apanhar o macarrão ensopado com uma colher, ou seja, isso é de uma natureza sempre instável e vai ser fonte, não vai ser uma fonte perene nunca de felicidade, de paz, de segurança, né? A gente trabalha para conquistar o carrão caro e aí chega a conta do IPVA, o licenciamento todo ano, ele vai se desvalorizando. Se for um carro da Ford, a Ford fechou no Brasil, aí você fala, caramba, agora não vai ter mais peça, e aí o carro desvaloriza e você não vê a hora de vender aquele objeto que um dia foi para você, né, a representação dessa fonte de felicidade, de satisfação, né? Você idealiza a pessoa amada, perfeita na sua vida, você encontra essa pessoa, e aí por muito tempo você tá ali, né, nessa paixão, e aí você vai vendo com o tempo que não era nada daquilo, não brilha tanto assim mais, e aí deixa de ser, né? É sempre tudo como esse macarrão na sopa aí, sendo comido com uma colher. Então, se você está procurando por esses objetivos fora, então a busca está no lugar errado. De acordo com as escrituras, o problema humano fundamental é a busca mal orientada de algo em um lugar onde ele não está disponível. Então, será que a gente está procurando, quando a gente está, né, movendo toda a nossa vida em prol dessas conquistas, em prol de ter a segurança material, em prol dos meus prazeres, em prol de encontrar o relacionamento perfeito, em prol das virtudes, de ser reconhecido pela sociedade e tal? Será que eu estou buscando no lugar certo paz, felicidade e segurança? Então, a abordagem inteligente é procurar por algo em um lugar onde isso está disponível, né? Agora a questão é por que os seres humanos cometem tal erro, né? Se as escrituras estão aí afirmando que é apenas dentro, né? Não tem exceção, né? A gente não está aqui tentando suprimir a legitimidade da gente buscar em nossas vidas os objetos de segurança, de prazer, o Dharma, a virtude, né? Mas a gente quer fundamentalmente em todas essas buscas uma liberdade, uma felicidade. E se a gente quer essa felicidade, essa paz, esse senso de estabilidade e de segurança de um modo que seja estável e perene, nos objetos, nas coisas que eu devo estar buscando, né? Então a gente está cometendo um erro. Então, por que é que os seres humanos lutam e correm de um objeto para outro, né? É uma coisa incessante para se realizar. E por que é que toda a nossa vida está numa sopa, né? A sopa, que é essa situação difícil, complicada, onde está boiando ali o espaguete que você quer pegar com a colher. Então, as escrituras apontam para a gente que essas três necessidades básicas, lembrando, né, segurança, paz, felicidade, desejo por felicidade, isso está dentro, né? Você é a fonte de toda a segurança, paz e felicidade. Então, está dentro. E por que que a gente continua buscando fora? Por que que a gente continua buscando na realização de desejos, né? Porque está escondido, está velado. E aí a gente vai entender melhor isso. Então, continuando, elas estão cobertas, né? A paz, a segurança, a felicidade está coberta, está escondida em camadas, como água do poço.
Aí ele conta uma historinha aqui de um Swamiji, né? A água do poço, acho que vocês entenderam a analogia, né? Você tem o lençol freático lá, então você tem camadas acima, né? Você tem pedras, argila, tal, a água tá lá embaixo. E aí ele conta aqui de um Swamiji que estava lutando por água em seu ashram, onde muitas pessoas estavam lá, tinha muitas pessoas que habitavam nesse ashram, né? Então, uma casa é um pequeno shrama. Aí eu fui dar uma olhada nisso, porque eu também não entendi logo de cara, além dessa frase, né? O shrama, a palavra em sânscrito, que representa as nossas casas, a nossa habitação, é o lugar onde a gente tem um labor, assim. Você está sempre, se você está na sua casa, você está ali sempre trabalhando na tua casa, né? A tua casa também é uma fonte de trabalho. Você está lavando louça uma hora e você tem que fazer faxina e tal. E o ashram, ele é um ashrama, ou seja, isso representa um grande problema nesse caso, onde se precisa resolver um problema ali dentro das instalações, né? Porque, ou seja, é um lugar onde não se trabalha, né? A gente já viu no ciclo de estudos anteriores a natureza do sannyasi, né? Aquele que não está no mundo inclinado à ação, e, portanto, os ashrams, eles são ambientes onde se propicia o estudo, a autoinvestigação, e as pessoas que estão lá para isso ficam isentas, né, do trabalho, porque elas têm que estar focadas ali nesse trabalho de autoinvestigação. Então, uma casa é um pequeno shrama, enquanto um ashram é um ashrama, ou seja, é onde não se tem ali afazeres, né? Isso é um grande problema. Então, esse Swami, ele ficou encafifado, eles precisavam de água ali, né? Uma coisa básica. E ele começou a cavar por todo lado, né? Na falta de destreza dele com as ações lá, ele começou a se empenhar, né? Que era uma questão básica, ter água, né? Então, ele não conseguia encontrar nenhuma fonte durante anos, né? Então foram anos em que esse ashram aí, a gente imagina aqui, né, ficou dependendo da água que vinha de fora, né? Talvez caminhão-pipa chegando, ou o pessoal indo num poço buscar água, né? Então, durante anos ele lutou contra o problema da água. E aí aqui ele fala, na verdade, isso é um caso real dessa história aqui, que virou uma boa parábola, né? Peraí, só um pouquinho que eu perdi aqui. Então, continuando a história, aí ele fica lá procurando água e tal. Um dia ele estava esperando por um funcionário do governo, do departamento de água, que veio com um hidrômetro ou um aparelho que detecta água subterrânea, né? Então, nessa tentativa de encontrar soluções vindas de fora, ele chegou nesse cara aí do serviço municipal, do estadual, sei lá, vai lá com uma maquininha, né? Você imagina, fica pitando quando vai chegando perto de uma mina d'água, alguma coisa, pipi, 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 e aí detectou água lá, né? Então vamos continuar a leitura aqui, só para não perder o fio da meada, né? Então, ele manteve o contador no... Onde eu estava? Ele estava esperando o funcionário do governo, que veio com esse aparelhinho que detecta as águas subterrâneas. Ele manteve o contador no portão e eles encontraram lá, ou seja, dentro das dependências do ashram, estava toda essa água que ficou sendo buscada de fora por muitos anos, né? Então tinha lá muita água por baixo, né? Bobear era até um cano que estava lá, era só fazer a instalação para dentro do ashram, né? Tava lá a água estava lá o tempo todo. Então o Swami tinha cavado por todo lado, exceto naquele lugar ali, no portão, onde eles tinham uma enorme e perene fonte de água. O Swami estava pulando de alegria pela descoberta, né? Aquilo foi revelado, aquela água que sempre teve ali, tá? Foi então revelada. Então agora a questão é por que ele estava lutando por 10 anos, né? A água estava ali, disponível o tempo todo. Qual é a questão que fez essa água disponível
ficar ali, né, por 10 anos sendo um grande problema. A ignorância, né, daquela fonte. Então, o que ele queria, ele tinha, mas isso estava coberto por essa falta, ausência de conhecimento, avidya. Então, da mesma forma, as escrituras apontam que temos o poço perene de segurança, paz e felicidade. Ele põe uma sigla aqui, SPF. Então, dentro de nós mesmos está essa fonte perene, inesgotável, né, de segurança, paz e felicidade. Então, o problema é que a gente tem essas diferentes camadas, né, que estabelecem ignorância. A gente vai olhar para essas camadas, está cobrindo o conhecimento dessa fonte perene. Às vezes, a água é tão profunda, uma camada de argila e depois uma camada de rochas, né? Tá lá embaixo no lençol freático. Então, são essas camadas que estabelecem a ignorância e a gente vai olhar para elas. Então, portanto, o que é necessário para alcançar esses 3 objetivos universais, né? A segurança, a paz, a verdade. As escrituras nos dizem para remover as camadas de cobertura, alcançar a fonte eterna de SPF. Esse processo é chamado de descoberta, ou seja, descobrir. Eu não estou obtendo algo que não estava lá, eu estou simplesmente revelando, eu estou removendo o véu, desvelando, eu estou reconhecendo. Então, eu estou removendo a camada de cobertura. O Swamiji não produziu a água, mas apenas removeu a cobertura entre ele e a água. Removeu o desconhecimento da água. Então, quais são essas camadas de cobertura, né, que estabelecem essa ignorância? Então, a gente vai olhar para isso. As camadas de impureza. Antes da gente partir para essa próxima sessão, alguém gostaria de trazer algo, alguma pergunta, comentar algo? Eu lembrei-me, na questão da segurança, acho que é o James, ele fala que é tão inerente, né, ao ser humano que até o criminoso, ele procura assegurar o produto do furto, né? Ele fugir da polícia, você vê como que É isso. O ladrão protege muito bem aquilo que ele rouba. Isso, ou ele Ele rouba dos próprio, outros, mas o ele senso próprio de está buscando segurança a está segurança lá. dele, para ele não ser preso. Como que é isso? É inerente mesmo, né? É interessante. É da nossa natureza fundamental. Fábio. Do fundamento da nossa natureza secundária. A gente vai chegando lá. E aí, Renato? Boa noite. Eu lembrei que você está falando aí da procura, né? Eu lembrei que um rapaz estava... uma história que se conta que o rapaz entrou dentro de um salão iluminado, começou a procurar um negócio no chão. Aí o pessoal perguntou: o que você está procurando? Não, estou procurando a minha chave que eu perdi. Você perdeu aqui dentro? Não, eu não perdi aqui dentro, eu perdi lá fora, mas aqui dentro está mais claro. Eu peguei, infelizmente deu uma cortada, mas eu peguei essa questão. Ou como quando a gente está com óculos assim, né, na cabeça e procurando pela casa inteira, né? Me aconteceu muito isso. E aí, pessoal, alguém mais gostaria de trazer algo? Ô, Fábio. Oi, Alex. Tem uma coisa bastante interessante para as pessoas observarem no seu dia a dia, é que a gente só procura por coisas que a gente conhece. A gente sabe o que a gente procura. Então, se você procura felicidade, é porque você conhece a felicidade. Se você procura por segurança, você conhece a segurança. Sim. Né? Se você procura por paz, é porque você conhece a paz, né? Na verdade, segurança, paz e felicidade são as leituras dadas no mundo da manifestação pela sua própria natureza. Então, no fundo, a gente está procurando o que nós já sabemos. Por isso que a gente procura.
Muito bom, Alex. É isso, a gente sabe. Não sabe, na maioria das vezes, que é uma condição de identidade real, né? Mas a gente sabe, a gente conhece, por isso a gente busca. Alguém mais, pessoal? Vamos prosseguir. Então, vamos lá. O meu computador está fazendo umas coisas doidas, ele movimentou o cursor aqui, o texto foi parar lá embaixo. Espera aí, deixa eu me localizar de novo. Então a gente vai falar das impurezas, né? As camadas de impureza, certo? Ok. Então, as escrituras, elas indicam que existem 3 camadas que cobrem a fonte de segurança, essa fonte real, né, e perene de segurança, de paz e de felicidade. Então, a mais grosseira de todas, né, isso que a gente vai chamar de malan, né, essa palavra, ela representa impureza, né, aquilo que mancha, aquilo que entorpece, malan, né, então essa camada mais grosseira, é impura, né. Então você tem as impurezas e você tem o vikshepa. Então, o vikshepa são os distúrbios causados por extroversões ou tendências extrovertidas, que é a natureza da mente. A gente pode falar de vikshepa e também de avarana, que é o próximo tópico, tanto da perspectiva de Maya Shakti, né, que está ali fazendo uma projeção de toda essa realidade em nomes e formas, como a gente experimenta, e com esses efeitos também ocultando, e a gente pode falar no nível nosso de corpo sutil, de Vikshepa estabelecendo essa condição mental instável, né, em distúrbio, perturbada, né, e também como autoignorância, avarana, né? Então, Vikshepa é esse distúrbio, essa condição de mente agitada, porque a natureza da mente, ela é essa de validar a realidade a essa experiência em nomes e formas, e os sentidos vão ficando mais ávidos cada vez por determinadas experiências, e a mente, quando não tem essas experiências presentes, ela se encontra agitada, né? Essa tendência de extroversão que é dada os próprios sentidos, né? Que os órgãos sensoriais, eles existem antes internamente, né? Ligados à mente ali, buscando nessa realidade aparente, projetada, a gente chega lá também, né? Tangível que a gente tem, toda essa experiência de aparente separação, né? Então a gente busca nessa experiência, nesse mundo de fenômenos, a gente busca sempre, né, a realização através desses objetos, né, pelos quais os sentidos, a mente, através dos sentidos, vai ficando cada vez mais ávida por alguns e desenvolvendo profunda aversão por outros, né? Mas o mecanismo, tanto desejo e aversão, ou desejos e medos, é sempre fundamentalmente desejo, né? Ou você tem desejo por obter aquilo que você quer, como você quer, na hora que você quer, ou você tem o desejo de fugir de uma determinada situação imediatamente. Então, você tem, primeiro, essas impurezas, como a gente vai explorar elas, Vikshepa, né? A gente está falando da nossa perspectiva, a partir da mente, a leitura que a gente faz do mundo, a nossa mente está nessa condição conturbada. E a gente tem a Avarana, que é a condição, na nossa realidade microcósmica aqui, de ignorância da nossa natureza essencial, fundamental. Então a gente pode chamar de Ayana também, né? Yana é conhecimento e a gente tem Ayana.
que a varana estabelece essa ignorância, né? Ou avidya, né? Também é uma outra palavra que aparece bastante nas escrituras para ignorância. Então, malan, a impureza, ela refere-se à variedade de problemas mentais, normalmente enumerados como as 6 impurezas ou inimigos ou obstáculos para descobrir a nossa alegria interior. Então, essas impurezas são, a gente vai enumerar aqui, kama, desejo, krodha, raiva, lobha, a ganância, moha, a ilusão, mada, a arrogância ou a vaidade, e matsaryan, ciúmes ou competitividade. Então, basicamente, a gente tem, como eu falei antes, desejo operando na mente, e esse desejo ele vai desenvolver essas impurezas na nossa interpretação dos fenômenos, à medida em que nós estamos atados a esses desejos. A gente pode ser livre para desejar ou a gente pode estar aprisionado pelos desejos. Então, no caso, a gente tem desejo de modo genérico, kama, e aí, só para explorar um pouquinho, né, cada uma dessas categorias aqui, a gente pode ter esse desejo, quando frustrado, se transformando em raiva, né? Então, um desejo frustrado que vira raiva, a raiva é uma dessas impurezas estabelecidas na mente, que ela estabelece uma completa falta de discernimento. Então, é um véu que se estabelece no momento em que verte a raiva em você, que você não vai ter capacidade de fazer nenhuma avaliação adequada da situação, do teu próprio comportamento naquele momento de raiva. E aí, né, a avidez, né, esse desejo, né, cada vez mais ali presente, intensamente, estabelece em nós a ganância, né, a nossa expectativa exacerbada sobre determinadas situações, ela gera ilusão e vai gerar frustração, né, e o nosso senso de ser alguém assim, muito, enfim, num pedestal no mundo, né? Eu estou agindo pelos meus desejos e porque eu sou o centro de tudo, né? A completa falta de capacidade de olhar para as nossas ações a partir de uma perspectiva mais ampliada, olhar para o meu entorno, né? Então eu começo a ter a impureza de mada, né? A arrogância, a vaidade, né? E aí também, como eu digo, né? Tá tudo enraizado, fundamentalmente é tudo desejo, né? Matsaryan, né? Que é ciúme, competitividade, também está nessa categoria dos desejos, dessas impurezas estabelecidas pelos desejos, né? Basta a gente ver que quem tem ciúme está vendo o outro numa situação em que ele mesmo gostaria de estar, né? E aí ele vai manifestar ciúmes ou inveja às vezes, né? Porque basicamente o que está operando ali é um desejo no próprio indivíduo, né? E aí dizendo ali para o outro que não pode ser assim, não pode isso, aquilo que está acontecendo com o outro, que é o que a própria pessoa desejaria. Então é sempre desejo a raiz, né? É malan, né? Todas essas impurezas estão centradas aí em desejo. E aí a segunda camada, né? Também, né? O desejo é a fonte motivadora dessa agitação mental, o vikshepa. Então, vikshepa se refere à inquietação mental, à perturbação mental, extroversão, por causa da qual eu não posso acessar, né? Se a minha mente está conturbada, eu sou incapaz de acessar essa fonte de segurança, paz e felicidade em mim, né? Então,
ele faz uma ótima analogia aqui, a gente vai olhar para ela, que é assim, quando a água está turbulenta ou está turva, não se pode ver o fundo do rio adequadamente. A água enlameada, ou seja, toda essa impureza na água, é uma lã. A água turbulenta tem um obstáculo, que é vikshepa. Eu não entendi aqui, talvez eu vá olhar para o original em inglês, mas basicamente a analogia é que a agitação é o vikshepa. A turbulência da água é o vikshepa. E o sedimento todo que está na água é malã, é a impureza. Então, se você tem impurezas na mente, mas a sua mente está naquele momento tranquila, a água não está turbulenta, então qual que é a tendência dessas impurezas, do malã, do sedimento todo? É se assentar, e você consegue ter, ainda que tenha ali de um modo basal, potencial ali, ao fundo, né? Tudo sedimentadinho, um monte de impureza ali, mas há uma percepção de condição de clareza mental, né? A mente está clara para avaliar determinadas situações e tal. Mas no momento em que a mente se torna essa água turbulenta, e aí você tem malã, então o que vai acontecer? A própria turbulência já impede você de perceber adequadamente as coisas, né? Mas aí você tem as impurezas todas deixando a água naquela cor de lama, porque a turbulência fez verter todo o sedimento que estava ali quietinho no fundo, né? Então, a gente pode olhar assim, né? Você tem essas impurezas e aí a condição mental, vikshepa, turbulenta, piora muito as coisas, é mais um obstáculo. Então, quando você tem os dois, né, malã e vikshepa, você não pode ver o que está embaixo, né? Você não pode perceber essa fonte perene de segurança, paz e felicidade. Então, da mesma forma, quando a mente tem impureza e turbulência, você não pode reconhecer a verdade por trás, a verdade que está ali fundamentando qualquer situação, experiência. Então, vikshepa ou chanchalian é uma outra palavra que ele usa para essa condição mental agitada. Então, o terceiro, então isso é vikshepa ou chanchalian, né? Então, aí ele vai falar do terceiro obstáculo, é a ignorância, né? Então, você tem as impurezas, você tem a condição de mente agitada, que é um monte de projeção acontecendo, né? A gente fica agitado porque as coisas estão assim quando você queria que fosse assado, etc. E aí você tem essa outra camada que é a condição do véu em si que impede que você perceba a realidade fundamental. Então, é a ignorância. Isso é a varana. Então, o terceiro obstáculo é a ignorância do fato de que eu sou a única fonte de segurança, paz, felicidade. Eu sou a fonte de Ananda, felicidade, esse senso de plenitude, o livre de limitação que eu sou, né? Então, eu sou a fonte, eu sou a encarnação da segurança. Eu tenho abundância de Shanti, de paz, né? Então, a que se deve todas essas afirmações? É a nossa identidade real como consciência, que é sinônimo de existência e que em si é livre de limitação e é a condição essencial da testemunha de qualquer coisa que possa ser experienciada, mas que em si ela jamais é afetada na presença ou na ausência de experiências. Então, eu sou essa fonte de Ananda, eu sou isso que é não limitação sempre presente, eu sou
uma condição existencial que é imutável, né? Eu tenho, portanto, eu sou a única realidade existencial que é de fato estável, portanto é a fonte de toda segurança. Eu sou a única realidade existencial que é de fato não limitada, imutável, plena, né? Porque também, fundamentalmente, é livre de todos os atributos, né? Então, eu sou a fonte de Ananda, a encarnação da segurança, eu tenho abundância de Shanti. Esse fato, eu sou ignorante. Esta ignorância é a terceira camada. Eu sou ignorante desse fato, né? Dessa realidade comum a todos nós. Então, a varana refere-se a essa ignorância, do fato de que eu sou a única fonte, ou a fonte desses três, que é segurança, paz e felicidade. E aí vamos olhar com cuidado para essa palavra fonte, não com uma conotação de ação dessa coisa que é como esse poço que está lá dentro e da qual eu posso, quando eu quero, buscar matar a sede em mim mesmo, mas aí eu preciso trazer aquilo à tona como que isso verte, essa felicidade verte em mim como uma ação, né? Essa fonte que está jorrando paz, felicidade e segurança, né? Essa percepção de que eu tenho uma natureza equânime, estável, mas não é assim, né? Como uma ação que vem dessa fonte. Isso tá sempre jorrando em nós, derramando em nós a felicidade, porque essa condição existencial primordial, ela também é a carta, é aquilo que é porque é e simplesmente é. Não depende de nenhuma ação. Então, a ação é de cada indivíduo buscando reconhecer, desvelar, descobrir, né, essa condição de identidade real em todos nós. Então, desse fato eu sou ignorante, essa ignorância é a terceira camada. A varana refere-se à ignorância do fato de eu ser a única fonte ou fonte dos três, a segurança, a paz e a felicidade. E assim a gente encerrou mais essa sessão. E aí eu gostaria de abrir aí para quem quiser trazer perguntas ou comentários. Eu posso? Oi, Eliana, claro. Eu não consegui deixar de pensar, quando a gente lê os livros de budismo, né? Eles explicam para a gente não se entupir de bebidas estimulantes, né? E eu sou cafeiníssima na veia. Eu fiquei pensando que esse Vikshanti, né? Vikshepa. Vikshepa, desculpa, eu misturei os dois. Que pode ter uma conexão, né, com essa história de você estar com a mente perturbada porque você está com muita cafeína. E isso é muito comum, né? Quem toma muito café. Talvez você aí bebe muito café, vai favorecer esse Vikshepa. Sim. Então acho que por certeza. isso que o budismo fala muito sobre isso. Os alimentos que você deve evitar. E a cafeína e os estimulantes talvez tenham uma relação. Agora, o mais difícil de tudo que você falou é assim, você sabe que está dentro de vocês, mas como você se relacionar com uma pessoa no dia a dia que não sabe? E aí cobra, né, de você a paz, cobra de você a felicidade, que essa é a parte mais difícil, né? Aí a gente vai perceber que às vezes é melhor não se relacionar com essa pessoa. Então, é isso. Circunstancialmente, a gente sempre tem que lidar, né, com algumas coisas e as nossas buscas elas vão mudando ao longo, né, dessa maturidade que a gente vai desenvolvendo nessa busca por autoconhecimento. Mas é isso, Eliana, a gente vai entender, né, nessa questão da cafeína aí que você trouxe, a gente vai falar de Upasana Yoga já, então tem, assim, aspectos disciplinares a respeito, inclusive da nossa alimentação, cuidado com o corpo e tal, que vai melhorando, a gente vê isso no nosso dia a dia, né, aquilo que eu posso consumir ou não, que vai
deixar a minha condição da mente um pouco mais perturbada. Então, pode ser relativo para cada indivíduo, é de um jeito um pouco diferente, mas a gente vai ver essa questão das disciplinas aí passando, né, por diferentes camadas até a sutileza mental mesmo que a gente precisa estabelecer para ter uma condição mental favorável para entender, para a realização desse conhecimento do Vedanta, né? Então é isso. Ô, Fábio. Oi, Henrique. Boa noite, tudo bom? Beleza, tudo bem. Eu acho que isso que você tocou agora, né, de que a gente entender de que a gente não pode atrelar nada, nossa paz e nossa felicidade, né, principalmente paz, com coisas externas, é fundamental, né? Ou seja, a gente escuta muito isso, mas interiorizar isso é fundamental. Quando você consegue interiorizar isso, aí você pode se relacionar com quem seja. Uhum. Eu não estou muito de acordo em dizer que você não se vai relacionar com uma pessoa. Não. Tudo está em você. Se você está em paz, o mundo está em paz. Se sua mente está em paz, o mundo está em paz. Eu acho que, e esse é um ensinamento que você pode passar, né? Passa, a gente escuta, mas interiorizar isso, né? Sim. É bastante, tem que parar e fazer essa famosa autoinvestigação, né? E nesse momento que a gente está perturbado por alguma situação externa, aí você para, aí você pergunta, eu estou normalmente perturbado, nunca estou perturbado porque eu acho que estou perturbado. E quando você faz a pergunta, que fala essa afirmação, aí você vai encontrar que você está perturbado porque você realmente, sua mente está voltada para fora. E isso, quando você vai praticando, chega um momento que você entende isso entra. Mas isso é um processo, parece um ensinamento bobo, né? De que a segurança, o prazer, isso, etc, etc. Mas se a gente conseguir fazer isso, interiorizar isso em alguma medida, você se pode relacionar com quem seja, porque sua mente vai estar em paz e o mundo vai estar em paz. Henrique, na teoria é belo. Na prática, entretanto, eu lembrei de uma fala do Swami Chinmayananda, só para a gente dar uma olhada assim para de qual condição de autoconhecimento também a gente está olhando para isso, né? Não se trata, a gente vai dando uma atualizada nos nossos objetivos de vida com maturidade, e a tendência para quem busca autoconhecimento é sempre simplificar bastante, né? Então, quando a gente fala dessa natural condição assim que, por exemplo, a sociabilização já não é tanto uma demanda para um indivíduo que busca autoconhecimento, e para o indivíduo que estabelece autoconhecimento, então a gente tem que olhar para esses dois cenários, né? Para o indivíduo que estabelece autoconhecimento, ele, para isso ser válido de fato, não se trata de ter medo do mundo ou das relações. Lembrei do Shimada fazendo uma analogia lá de você como um motorista de táxi em Bangladesh, motorista de táxi em Calcutá, que o cara tá lá naquele trânsito caótico e tal, mas ele tá sereno, ele não tem medo de estar naquela situação, embora aquilo não seja... Minha conexão está instável, vocês estão ouvindo bem? Então, embora aquilo não seja uma busca fundamental para o indivíduo, né? Então ele se relacionar com as pessoas não é um objeto de repulsa, não é isso, né?
Agora, no nosso processo de auto-investigação, e conforme a gente vai se atualizando de alguns valores, né, então, algumas coisas vão mudando, né, em relação ao apego. Então, a gente vai desenvolvendo esse senso de desapego por uma compreensão adequada da natureza de todas as relações. Então, você vai cada vez menos demandando estar com outros ou ter relacionamentos para se sentir completo, por exemplo, né? E na prática também, Henrique, a gente evita algumas situações, pessoas, relações, né? Então, nada disso, ou uma pessoa que surge, uma pessoa caótica que surge na tua vida e tal, nada deve servir para abalar um senso de paz interior, né? Como o Somidi está colocando aqui, se ele é conhecido, claro, né? Mas no âmbito das circunstâncias, no âmbito do cotidiano, a gente vai modificando muita coisa, né? Muitas das nossas necessidades, aquilo que a gente compreendia como necessidade, vai caindo por terra, né? Então, se você era uma pessoa que era demandante de estar sempre na presença, ou ter muitos relacionamentos, participar de vários clubes e vai para muitas baladas e quer estar sempre no barzinho todo final de tarde, né? A verdade é que para uma pessoa que busca, que está num processo de autoinvestigação, ela não tem mais isso, né? Não é uma condição na vida dela. Então, só para trazer algumas ponderações, né? É legal, tudo bem a gente entender que não é evitar nenhum relacionamento, né? Mas na prática a gente evita, né? Sim. A gente não precisa estar perto de pessoas que perturbam a paz, que trazem desarmonia, né? Não, sim, eu entendo isso, né? Agora, tem duas questões aí, né, que você levantou. Primeiro é que a teoria, né? Sim, primeiro começa como uma teoria, né? Mas quando a gente se obriga a praticar isso no dia a dia, pouco a pouco isso se torna mais intenso, no sentido de você entender que não tem nada fora e que, né, que todo surge de dentro, né, que você está projetando. Então, certamente, na teoria no começo, né? Agora, a gente ter essa determinação de fazer essa autoinvestigação, como eu falei para você, né? De quando você se sente chateado, incomodado, e aí você vai investigar essa situação, rapidamente você chega a esse entendimento, né? De que você nunca está incomodado, chateado pelo que você acha que é. Aí você não é da causa externa por isso. Aí você começa a interiorizar esse processo. Isso por um lado. Por outro lado, certamente, né? Eu acho que esse processo de você estar presente ou evitar pessoas, isso se vai dando naturalmente quando dentro de você entra esse entendimento. Naturalmente, a coisa vai fluindo nesse sentido, né? O que eu estava querendo apontar é de que o caminho, para mim, não é evitar alguma coisa necessariamente, é racional, né? Certamente sim, né? Em algum momento, mas estou falando que isso depois, pouco a pouco, isso se vai dando naturalmente, né? Isso era a minha colocação, né? Ok. Tá, não, tô Então aqui, pode, Fábio. tenta Tá me ouvindo? repetir. Você estava falando da frase, né? Eu sou a fonte de segurança, paz, Tá. felicidade. E aí a tua Eu dúvida. estava falando que essa frase, né? Eu sou a fonte de segurança, paz e felicidade. Quando eu penso como eu sou a consciência, eu não consigo ter atributos de segurança, paz e felicidade. Sim. Então, claro. eu queria compreender em que ponto eu consigo entender eu ser essa fonte de segurança, paz e felicidade, se não tem atributo que diferencia o que é a consciência. Então, aí entra uma questão, né? Porque a nossa experiência é dada por um reflexo de consciência, né? Isso que a gente
traz a realidade da existência como algo que é livre de todos os atributos, né? Então é o não limitado, é o pleno, é o imutável, é sem ação, mas a nossa experiência, ela contradiz tudo isso. A gente tem essa condição de consciência refletida para estabelecer todas as nossas experiências, mas uma consciência refletida em total coerência, né, significa eu entendo essa natureza que é imutável em mim, eu compreendo essa natureza que não pode ser objetivada, porque é aquilo que eu sou iluminando todas as experiências, e essa condição em si, ela é livre de limitação, portanto, ela é toda a felicidade que eu possa desejar, ela é estável, porque ela é o imutável, ela é, né, ela é, portanto, a fonte de toda a segurança que eu possa querer obter. É a única condição existencial, é a existência como ela é em realidade, ela é imutável e, portanto, ela é a fonte de toda a única estabilidade que existe de fato, né, no mundo dos fenômenos, está, né, naquilo que a realidade é, né? E a paz também, né? A gente busca a paz em situações em que a gente tem essa condição do Vikshepa completamente resolvida, e é assim porque verte em nós, né? Quando a gente tem uma experiência de paz, é porque verteu em nós essa condição de identidade real, que é plena, livre de limitação, né? Completamente pacífica, livre de toda a afetação. Aquilo que é consciência é imaculado, é jamais afetado, né? Então eu posso até fazer uma persistência sempre presente, da consciência que traz essa paz no sentido de saber que, enfim, eu sou felicidade, no sentido daí, quando eu já sei que não sou limitada, né? Eu posso fazer essa vamos dizer assim, essa sobreposição, né? Um empréstimo. O empréstimo, essa concessão limite dos atributos da consciência. Obrigada. Tá, eu entendi que você está dizendo que entendeu, né, relativamente aí, tá infelizmente cortando muito o teu áudio, tá, Beto? Mas a gente vai ler um pouquinho mais, e é até um ponto onde eu consegui ler também hoje. Então a gente vai olhar para isso, que é aquilo que, né, não pode ser objetivado, eu quero realizar, então eu só posso realizar como um conhecimento, como descoberta, como o Swamiji falou. E aí, uma vez que há um conhecimento, se trata de autoconhecimento, é aquilo que só tem a sua natureza essencial como conhecimento, então é algo que precisa ser reivindicado. Acho que é uma boa palavra para o que você estava trazendo também. Então, eu preciso também reivindicar, enquanto isso não é um senso de identidade atualizado agora em mim e sempre presente. Então, eu reivindico, eu invoco essa sabedoria. Aí a gente vai olhar para isso no texto. Fábio, nessa questão aí que o pessoal estava comentando sobre os detalhes, né? Eu acho que também a gente às vezes transforma o próprio conhecimento em um objeto. Né? Então a mente da gente tem vários truques, né?
uma vez eu li em algum lugar que a gente tem que praticar o desapego, inclusive o desapego ao desapego. Porque às vezes a gente está apegado ao desapego, né? Transforma isso num objeto e corre atrás dele. Mas até isso deve ser, a gente deve praticar o desapego. Então a gente precisa tomar cuidado, né? Com as esquinas, né? As sinucas de bico que a nossa mente nos coloca. Né? No sentido de que ela transforma aquilo que não vai nos libertar em um objeto de apego também. Sim. Primeiro que a gente tem, em geral, um entendimento bastante equivocado do valor que é o desapego, né? Desapego é uma coisa que custa entender o que é esse desapego válido, que não é negligência, não tem a ver com você largar a mão daquilo que precisa ser feito, né? Então, eu recomendo o livro do Swami Dayananda, O Valor dos Valores, onde, né, Vairagya, que é a palavra em sânscrito, que a gente resume na língua ocidental como desapego, mas tem um entendimento mais amplo. E aí, todo valor ele precisa ser um valor para mim, né? Não adianta eu olhar para esses valores, eu preciso né, admirar como algo que está ali num pedestal e tal, né? Se eu valorizo aquilo, então eu passo a dar valor para aquele valor, para até eu internalizar isso de fato. E aí a questão do desapego, ela vem de uma compreensão adequada daquilo que eu sou, embora ainda possa ser por um conhecimento indireto, né? Mas eu vou valorizando isso cada vez mais. Então, o desapego ele vai se estabelecendo como um enfraquecimento de senso de posse, de necessidade dos relacionamentos também, né? Vai se traduzindo como um auto-amor e um senso de autossatisfação também, né? E, finalmente, a gente busca finalmente não, de modo intermediário, né, a ideia também. O Vedanta ele serve tanto para autoconhecimento como para organizar as nossas vidas para que esse autoconhecimento se estabeleça. Então, nessa adequada leitura do que é essa realidade experiencial que a gente habita, né, a gente vai desenvolvendo uma compreensão do que é essa totalidade e da inteligência que rege ela e da identidade comum que eu tenho com tudo isso. E, portanto, eu vou olhando para todas as situações e experiências de uma maneira cada vez mais indiferenciada, onde eu não estou mais agindo para obter a felicidade, mas eu estou em felicidade agindo, né? Então, é por aí. Valores. Valor dos valores do Swami Dayananda. Pessoal, e aí, vamos prosseguir? Os 3 meios para remover as impurezas. Então, isso a gente vai falar aqui da estrutura, né, do ensinamento vedantino. Quais são esses 3 meios? Então, o que é necessário é a remoção dessas 3 camadas, né? Lembrando Malan, né, as impurezas, Vikshepa e Avarana, né, a perturbação da mente e a ignorância. Então, a gente remove essas 3 camadas através da sadhana, a prática apropriada. Então, a sadhana, ela refere-se a qualquer disciplina ou exercício que você pratique para remover esses 3 obstáculos, as impurezas da mente, a agitação da mente e a ignorância. Cada disciplina é chamada de yoga. Yoga significa aquilo que une, né? Aquilo que está em união, une o buscador e o seu destino, sendo o destino segurança, paz e felicidade, que, lembrando novamente,
não é o destino, como a gente tende a compreender o destino com a segurança, a paz e a felicidade lá, que eu vou obter na realização, na conquista de objetos de desejo no mundo. A gente está falando da segurança, paz e felicidade que é em nós, é aquilo que é a minha condição essencial, fundamental. Eu sou a fonte, né, perene de toda essa segurança, paz e felicidade. Então, se refere a essas disciplinas, né? Então, é aquilo, né? O yoga, ele traz aqui essa ideia de união como aquilo que une o buscador com esse destino. Então, esse destino, a gente já entendeu agora que não é uma questão, né, de eu estou buscando um caminho para chegar lá, mas se trata de um destino que é eu revelar em mim mesmo, né, essa fonte essencial de segurança, paz e felicidade. Então, como quando o caçador de tesouros que usa instrumentos diferentes, cada instrumento ajuda a remover um obstáculo, né? Então tem uma boa analogia aqui, a gente precisa de um trabalho que é processual, embora a gente está falando aqui da revelação de algo que é a nossa condição sempre presente e fundamental. É a yoga do não contato, né? É isso? A gente tem sempre um problema com as palavras, né? Porque a gente está falando de uma realidade não dual, mas quando a gente fala em união, a gente tem uma conotação de ação, né? Uma coisa que está se unindo com outra e agora eu tenho isso. Não, a gente está falando aqui de reconhecer, de revelar, né? De descobrir aquilo que já é, sempre foi, nunca deixou de ser. E sempre será. Então, essa ideia da prática, que é o que a gente está trazendo aqui, ele traz essa analogia com o cara que é um caçador de tesouros, ou vamos pensar num arqueólogo, ou na lapidação de uma pedra preciosa, né? Então, o trabalho inicial, ele é bruto, pode ser o cara com uma picareta pesada pra caramba, metendo porrada lá com essa ferramenta pesada numa pedra enorme, mas aí no momento que ele viu lá o brilho de uma pedra preciosa numa camada mais inferior ali, mais interna, ele vai começar a precisar de ferramentas que permitam ele fazer um trabalho mais sutil para que ele tenha revelado sem danificar, né, aquele objeto precioso. Então, o arqueólogo também, né, me veio essa imagem do arqueólogo, que ele está lá, às vezes ele descobre também algo porque está rolando uma escavação com ferramentas brutas, ou porque estão abrindo a mata e aí de repente aparece alguma coisa ali, e aí vê que tem alguma coisa e tem resquícios de objetos de outras civilizações ali no chão, e aí começa a pegar aquilo com luvas e com ferramentas que não vão deixar quebrar nada, e quando vai começar a escavar para revelar o que tem por baixo do solo, aí vai usar pincéisinhos para tirar tudo com muito cuidado, não quebrar nada e tal. Então, isso para apontar também como que nesses processos de quando a gente quer revelar algo que é precioso, a gente tem um trabalho grosseiro no início, mas ele vai ficando cada vez mais sutilizado, né? Então, tal como esse caçador de tesouros aí que usa instrumentos, cada instrumento ajuda a remover um obstáculo. Então, a gente tem 3 práticas aí para remover as impurezas, e aí essa prática fundamental, né, que quem já está no grupo já ouviu falar muito de Karma Yoga, a gente vai falar sobre isso, que é algo que a gente vai aplicar no nosso cotidiano, né? E aí, se a gente quer sutilizar mais o nosso aparato mental para uma compreensão adequada daquilo que é a realidade, daquilo que é a minha natureza essencial, então eu vou precisar de algumas práticas mais sutis, específicas.
Então, cada instrumento ajuda a remover um obstáculo. Então, cada instrumento é um yoga que une o caçador de tesouros ao tesouro, né? Nessa analogia aí do caçador de recompensas ou de tesouros. Indiana Jones. Então, o que causa a união é chamado de yoga. Então, no caso aqui, o que causa a união, né, que não é uma união de fato, mas é simplesmente a revelação, o reconhecimento, né, é eu me apropriar dessas práticas, dessas ferramentas, né. Então, como... Aí ele traz uma outra analogia aqui, que é como o agente matrimonial que combina diferentes horóscopos, ele pode ser chamado de yogi. Aí ele dá risada aqui, né? Uma transcrição das falas dele. Então, né, dentro da cultura indiana lá, né, tem a questão dos mapas astrais também, né? Tem o horóscopo, astrologia védica, né? Então tem a coisa lá do mestre que faz a sinastria do casal para ver, né? E aí, de repente, ele vai também poder dizer assim, olha, aqui não tem união possível entre vocês, só se nascer de novo. Mas existe esse agente ali para estabelecer união. Aí ele traz também aqui do Ramayana, no Ramayana, né? Ele fala do Anjaneya, que ele serviu. Anjaneya é um nome para aquela entidade, aquela divindade dentro da mitologia hindu, que é Hanuman, aquele deus com forma de macaco, né? Ele serviu nessa história, né? Nesse Purana, tem a história lá desse agente de união, que foi o Hanuman, para unir Sita, que estava lá sequestrada, estava em cativeiro no reino de Lanka, né, onde é o Sri Lanka, e ele encontra ela, né, para o Rama. Então ele serve para a união, né, de Rama e Sita. Então o Ramayana inteiro ele é comparado a uma jornada espiritual. A gente tem que usar 3 disciplinas diferentes ou yogas para recuperar os tesouros, para reivindicar os meus próprios tesouros. As 3 yogas prescritas nas escrituras são Karma Yoga, para remover a primeira camada de obstáculo, Malan. Upasana Yoga, para remover a segunda camada de obstáculo, Vikshepa. E Jnana Yoga, para remover a terceira camada, que é a Varana, né? A ignorância, a vidya. Aí tem uma citação do Swamiji aqui que ele fala Karma Yogena Mala Nivriti, Upasana Yogena Vikshepa Nivriti, Jnana Yogena Jnana Nivriti. Então, Karma Yoga, é como se ele dissesse assim, o Karma Yoga que remove as impurezas, né? Nivriti, Mala, Mala Nivriti, Upasana Yoga que remove Vikshepa, a agitação da mente, Jnana Yoga que remove a ignorância. Então, esses 3 yogas, eles não me trazem nada, mas, ou seja, são essas ferramentas, vamos dizer assim, que não me trazem nada. É diferente de qualquer outra coisa, qualquer outra ação que nos serve para obter algo mais. Quando a gente busca a segurança, ou a paz, ou a felicidade nos objetos do mundo, eu vou fazer aquilo acumulando mais itens à minha experiência pessoal. Então eu quero mais conhecimento e aí eu vou comprar mais livros. Eu quero mais fontes de, sei lá, é a pessoa que tem uma tendência a se drogar, né? Porque eu quero ter essa condição da mente ali suspensa por um tempo, né? A mente completamente tamásica para ficar ali naquela condição de plenitude chapada. Aí o indivíduo vai usar mais drogas, né? Então, não é algo que você está adicionando. A gente está falando aqui dessas 3 sadhanas, 3 práticas, que não servem a adicionar nada, mas sim para fazer verter aquilo que é a minha natureza
real, fundamental. Então, elas não trazem nada, mas elas me ligam ao meu próprio tesouro, né? Dentro dessa ideia também de união. Elas revelam o meu próprio tesouro. Então, ajuda-me a reivindicar o meu próprio tesouro. Aqui que teve algo que a Beta estava falando que eu me lembrei, né? Então, são ferramentas. Então, fundamentalmente, Karma Yoga, se a gente olha para isso como uma lógica para que a nossa ação e, portanto, a nossa pessoalidade seja cada vez mais livre no mundo, mesmo que essa sabedoria da minha real identidade ela não está estabelecida, eu estou agindo dessa forma porque eu estou reivindicando isso que eu sei agora, que é o meu próprio tesouro. Eu posso não ter isso traduzido em termos de uma total equanimidade mental e emocional e um senso de liberação estabelecido, de plenitude, de autossatisfação completamente resolvido, mas eu estou agora me apropriando dessa sabedoria e me apropriando dessas ferramentas para que eu, então, estou, portanto, reivindicando, né, esse tesouro que me contaram, as escrituras aí me contaram, que isso está aqui em mim. Eu não preciso buscar fora, agora eu preciso saber como realizar, e aí as escrituras vão e entregam também essas práticas, ok? Então, para a gente reivindicar esse tesouro. Então, é como se alguém morresse sem escrever um testamento para os familiares. E esses familiares eles tivessem que reivindicar o seu próprio direito. Então, né, então dentro dessa analogia, se o ancestral lá deixa tudo prescrito, eu tenho 3 filhos aqui, eu vou deixar essa casa que eu tenho aqui para um, o meu carro para outro, e um pouquinho de dinheiro que eu guardei para outro, fica tudo mais fácil, ninguém vai ter o que reclamar. Né? Mas aí, no caso, a gente está falando de algo que a gente sabe que é aquilo que já é nosso, mas a gente ainda não conhece. E aí, nessa analogia, então, o sujeito vai ter que descobrir por si, né? O que que tem lá, como é que a gente pode fazer aqui com isso, né? Para revelar isso que é nosso, mas eu ainda não conheço. Então, né, nessa analogia fala aqui que eles teriam que passar por procedimentos, né, para tomar conhecimento, para conseguir fazer chegar até eles, né, mas a gente não está falando disso, a gente está falando de algo que a gente já sabe agora, que é nosso e que ninguém pode tirar da gente. Então, não pode tirar porque é aquilo que é sempre presente, só precisa ser conhecido. Então, você pode até, olha lá, Renato, desenvolver, você pode até desenvolver Vairagyan, né? Então, você desenvolve por valorizar isso que ainda não está realizado, não se traduziu para você como uma atualização de senso de identidade, mas serve para que você desenvolva cada vez menos senso de posse, né? Apego sobre pessoas, coisas, situações, experiências específicas. E afinal, o que é que a gente está ganhando com tudo isso? Né? Você não recebe dinheiro, você só tem reivindicado o dinheiro que já é seu. Você não está querendo adicionar nada, você só está querendo ter acesso pelo conhecimento, manter sempre disponível aquilo que agora você já sabe que você é, sempre foi, nunca deixou de ser e sempre vai ser. É atemporal também, né? Então, você só está reivindicando o seu direito de nascimento, como disse Tilak. Eu não sei o que é, parece que se refere como uma pessoa, mas aí eu dei uma olhada nessa palavra.
o tilak é uma das formas de se referir àquelas marcas que são feitas dentro da tradição, com pinturas na testa, né? Então faz sentido aqui na frase, porque você está reivindicando o seu direito de nascimento, ou seja, aquilo que você sempre foi, essa natureza real, essencial, né? Esse elemento simbólico da pintura na testa, simbolizando clareza de intelecto, tal, também é chamado de bindo em outras tradições. Então isso vai servir para representar, reivindicar, trazer uma lembrança dessa real condição existencial real que quer ser realizada, né? Então, assim, 3 yogas são prescritos. Então, Karma Yoga. O que vocês acham da gente parar aqui? Assim, esses 3 yogas são prescritos. E aí a gente vai começar a explorar Karma Yoga, Upasana Yoga, Jnana Yoga, né? Trazer essa introdução sobre o que é cada uma dessas yogas para estabelecer esse conhecimento daquilo que já é em nós, daquilo que é a fonte de toda segurança, paz e felicidade. A gente começar daí no próximo encontro. E aí a gente, então, tem alguns minutos aí, caso alguém queira trazer mais alguma coisa, perguntar. Uma dica aí para Eliana, eu não sei se a Betânia também comentou, Henrique, a respeito de como a gente lidar com as outras pessoas, né? Para assistir a aula que foi postada ontem, que é a aula 15, a última aula do Vedanta, a visão do todo. Teve um bate-papo grande sobre isso. Tem quase 1 hora de conversa sobre esse assunto aí. Então, para quem estiver interessado, é só procurar. Sim, foi legal. Eu estava nessa. Boa dica, Marcelo. Então tem o canal lá, para quem não está familiarizado, né? O canal do professor Arlindo Nagar no YouTube, tem muito material lá. Então tem é muito extenso tudo que a gente tem lá, né? Você vê cada encontro desse, a gente chega a ter 2 horas de vídeo ou mais às vezes. E aí esse último encontro do Vedanta, a visão do todo, que foi o de encerramento, né, Marcelo? E aí a gente tem o Alex aqui, que vai começar quinta-feira o novo ciclo de estudos. A gente sempre meio que iniciando e encerrando junto, né, Alex? E aí o Alex vai começar do Yoga do Amor, que é um livro muito belo, pelo pouco que eu pude ver. Encerrar então, pessoal? Ou alguém gostaria de trazer mais alguma coisa? Oi, Jesus. Fez assim? Boa noite, está me ouvindo? Agora estou ouvindo. Ô, Fábio, é o seguinte, hoje foi falado aí para a gente, né, essas camadas sobrepostas, né, sobre a consciência. E para se removê-las, né, para que esse conhecimento seja estabelecido. Esse remover, quem que quer fazer essa remoção? Seria o ego? Aí é sempre bom lembrar de uma colocação ótima que vai aparecer em alguns, acho que até naquele Ashtavakra Gita. Então é assim, Jesus. A iluminação ou autoconhecimento também é uma ilusão, porque essa realidade manifesta a ilusão. O esforço que você faz para remover a ignorância, portanto, também é ilusório. E tudo que está no âmbito dessa dinâmica de manifestação, de projeção, faz parte, compõe essa ilusão. Então, a gente está tratando de uma realidade que é não dual, porque eu só posso afirmar que é real aquilo que é sempre existente, sempre presente e que jamais se modifica. Mas acontece que essa consciência, existência livre de limitação, ela permite toda essa experiência, e essa experiência, todo o manifesto,
ele tem uma lógica, um ordenamento de funcionamento que o Vedanta explica para a gente como é que funciona também, e vai explicar sobre a natureza das nossas mentes, e vai explicar sobre a janela de saída, que é a função do intelecto nas nossas mentes, e vai explicar sobre como a gente pode, então, começar a operar a partir de uma lógica que é contra-intuitiva, porque ela não vai de acordo com o ímpeto das nossas experiências e das nossas buscas, né? Então, assim, basicamente a gente pode trazer aqui aquilo que é um equiparativo entre o que a gente pode chamar de realidade e de existência. A gente não pode dizer que essa experiência não existe. Ela existe, a gente não nega, a gente sente. Ela é tangível, ela me faz estar triste às vezes, ela me faz ter dor, mas a gente pode dizer que ela não é real. E aí, dentro dessa lógica de existência aparente, eu começo a entender como eu posso atuar no mundo para que eu viva, passe por todas as vicissitudes da vida, mas cada vez mais a partir de uma plataforma de quem sabe daquilo que é real de fato. Entende? Então, o indivíduo, ele está nesse campo do manifesto. A nossa natureza comum, que é o que a gente está querendo saudar e reconhecer aqui, ela é independente disso. Então, toda a ação que a gente faz para remover é a remoção ilusória da ignorância ilusória do indivíduo ilusório, para que ocorra esse autoconhecimento ilusório, porque é ilusório também, porque nunca deixou de ser essa luz, essa realidade essencial que ilumina todas as nossas experiências, né? Então é por aí. Espero que tenha respondido aí teu ponto. Ok. E aí, Renato? Eu compartilhei com você aqui, o Tilak é um estudioso das escrituras. Ele estabeleceu algumas cronologias. Tá? Eu vou copiar, porque eu quero ler. Eu vou copiar, porque senão eu perco quando fechar o... Se quiser, eu mando no zap para você. Ah, já consegui aqui. Tá bom. Vou jogar num documento em branco aqui. A questão, sabe o que eu acho que acontece, Fábio? Essa questão dessa terminologia de ilusório. As pessoas ficam com aquela ideia, é ilusão, é uma imaginação. Não, existe. A ilusão é porque o que é já não é mais, porque está em constante modificação. E só tem uma coisa permanente que é imodificável, que é o eu. E que precisa disso para ter esse entendimento, para poder perceber as mudanças, a ilusão constantemente se modificando. Por isso que fala, é uma ilusão. É ilusão por quê? Mas já modificou. Na hora que eu falei já não é mais. Está em constante modificação. Por isso que essa terminologia, eu acho que de ilusão acaba, quando a gente está no início do Vedanta, acaba, acho que, dificultando um pouco, entendeu? Das pessoas entenderem, assim, tipo, como que essa não dualidade? Como que não existe? Não, existe. Só que ele aparentemente existe. Esse corpo aqui existe, mas está em constante modificação. As células estão em constante modificação. A fala minha já modificou. Então, é isso daí. Por isso que eu acho que é começar a perceber isso. Deu uma fechada aí no microfone. Mas é isso, o Vedanta apresenta essa estruturação de ordens de realidade que vai servir para a gente não ficar viajando, né? Coisa do Maia, é tudo ilusão, então nada disso existe e tal. Não, esse conhecimento ele vai ser significativo nas nossas vidas à medida que a gente compreende e se apropria dessa natureza sempre existente que a gente sabe que é perene e que não deixa jamais, não se apaga, né?
Então, quanto mais a gente requalifica o nosso senso de identidade para essa plataforma estável, vai desaparecendo tudo. Medo da morte e as ilusões mesmo, né? Então, é como se a gente tivesse aqui, a boa analogia é sempre das miragens, né? A miragem no deserto, você pode estar vendo a miragem, mas se você tem um pouquinho de entendimento ali, você sabe que aquilo é uma miragem. Ou você está no mundo dos sonhos, né? À noite a gente pode estar lá com o quarto todo no escuro, né? Essa outra ordem de realidade que a gente experimenta, e aí só ali no nosso mundo interno a gente está num dia ensolarado na praia. E aí você pode, de repente, num sonho tenso, assim, você está sendo perseguido no sonho e tal, pode acontecer de você entender que você está no sonho durante o sonho. Não sei se já aconteceu com vocês. Aí você entende que você está no sonho e aí, tipo, perde o medo, né? Eu tô num sonho, não tenho mais medo de morrer, aqui é um sonho. É só uma questão de compreensão daquilo que é real, né? Aí sair desse sonho do estado de vigília é uma questão de conhecimento, não vai fazer desaparecer o mundo para você, né? É isso aí, pessoal. Vamos encerrar, então? Muito obrigado aí pela presença de todo mundo. A gente se vê na próxima terça. Então, Purnamada. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti 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 Ri. Pessoal que eventualmente ainda não está familiarizado, né, com esses elementos de tradição que a gente traz no início das aulas, poderia ter lembrado, né, de falar um pouquinho mais sobre isso. Eu vou fazer na próxima, então, né? Mas basicamente no início a gente faz uma invocação à linhagem e ao conhecimento que a gente vai desdobrar aqui, e ao final a gente traz, ao final de essa sabedoria que a gente contempla no Vedanta, daquilo que é pleno, daquilo que é a nossa realidade existencial livre, a gente entoa esse mantra que é Purnamada, que também serve para a gente invocar essa realidade daquilo que é sempre cheio, sempre pleno, Purna, né? E que embora você possa remover aspectos dessa plenitude com experiências que são transitórias, que vão e são transitórias, estão passando na ordem do tempo, vão e vêm, o que é pleno permanece pleno e isso não se modifica. Purnamada. Eu vou escrever sim, a gente tem esse material no grupo, eu estou lendo as mensagens no chat aqui, e aí a Cláudia que escreveu, eu vou fazer, posso fazer uma nova publicação, ou a gente puxar as publicações, né, Marcelo? Fazendo um AC lá para subir tá de novo. Bonito, tem, legal. Tem a arte com os mantras, tem o áudio dos mantras também. Ok? Para todo mundo acompanhar. Então, boa noite a todos. Uma boa noite de sono profundo, para entrar na experiência de ausência de nomes e formas, esse campo revigorante que o mundo, os problemas, a mente deixa de existir para a gente. Para vocês terem um ótimo dia amanhã. Volta tudo, né? Os problemas, as contas a pagar. Obrigado, Flávio. Até mais.